Salve, salve, nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo e já deixa o like pra fortalecer. Rapaziada, hoje já vou mandar os salves aqui no começo do vídeo. O primeiro é pra Camila Santos, depois pro Ângelo Reis, pra Luana Antunes e também pro Vinícius Manuel. Fechou, rapaziada? Tamo junto, um abraço aí do John. E já começando com as notícias, muitos corintianos aí se questionaram se Cantillo e Ederson poderiam atuar juntos no meio-campo do Coringão. Muito pelo sucesso do Cantillo antes da pandemia, segundo volante jogando muito bem, ótimos passes ali no meio-campo do Corinthians, e também pelo recente sucesso do volante Ederson, que já marcou 2 gols pelo Coringão, um contra o Oeste domingo passado e agora quinta-feira contra o Bragantino. Um gol decisivo em mata-mata do Paulistão, então já caiu nas graças aí da torcida o volante Ederson. O problema é que nem o Ederson nem o Cantillo são volantes de marcação. Eles jogam mais adiantados ali na segunda linha do meio campo, então fica essa dúvida aí se o Thiago Nunes vai escalar o Ederson e o Cantillo para jogarem juntos. Ainda mais porque o Gabriel vem muito bem na marcação, um jogador ali que a gente fala que faz o trabalho sujo, corre o jogo inteiro o Gabriel para dar proteção ali para a zaga do Corinthians, então ficou essa dúvida. Porém, o Cantillo e o Ederson são da mesma característica ali do Camacho, que era o jogador que vinha sendo titular do Thiago Nunes e tem a confiança do técnico, que trabalhou com o jogador lá no Atlético Paranaense, então fica essa dúvida aí pro torcedor corintiano. E aí, o próprio Thiago Nunes sanou essa dúvida. Ele disse que Cantillo e Ederson podem trabalhar juntos e também podem concorrer por uma vaga no meio-campo do Corinthians, o que faz com que o elenco cresça bastante. E ele também disse que o Cantillo pode estar à disposição já para amanhã na decisão contra o Mirassol. Então eles vão avaliar aí a condição física do jogador. Provavelmente ele deve estar à disposição aí do técnico Thiago Nunes. Agora a minha opinião aí, eu acho que não é uma boa agora já colocar o Ederson e o Cantillo para jogarem, porque a gente viu no começo do ano, com 2 segundos volantes aí, vou colocar assim, que o Corinthians ficou um pouco desprotegido ali na parte defensiva. O Gabriel deu uma consistência para a zaga do Corinthians, então eu acho que ele deve manter pelo menos aí pro Paulistão. São jogos complicados, Mirassol vem confiante que eliminou o São Paulo, na final aí pode ser o Palmeiras ou a Ponte Preta, então eu acho que um primeiro volante ali, e aí na sequência da temporada pode ir testando aí se Ederson e Cantillo vão dar certo aí no meio campo do Corinthians. Mas aí também eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Vocês querem ver o Ederson e o Cantillo como volantes do Coringão ou acham que o Gabriel deve se manter como primeiro volante aí e aí o Thiago Nunes escolhe se é o Cantillo ou o Ederson o segundo volante do Corinthians, ou até mesmo jogar com 3 volantes, Gabriel ali mais atrás e com o Ederson e o Cantillo, e talvez aí o Cantillo com mais liberdade de armar o jogo, ou o Ederson com mais liberdade de chegar próximo ao gol e fazer gols como ele vem fazendo. E agora, continuando falando do técnico Thiago Nunes, ele deu uma entrevista explicando um pouco sobre alguns jogadores aí do Coringão que a torcida vem questionando, como por exemplo, o Mendes, o Gabriel Pereira, que era da base, e o próprio Ângelo Arauz. Esse meia aí, o Arauz, ele é chileno, todo mundo sabe aí, ele veio para o Coringão como uma grande promessa, é a contratação mais cara do Corinthians nos últimos anos, mais cara até que o próprio Luan. Então, fica esse questionamento aí, como que traz um jogador tão caro e não dá oportunidades? Ele já foi emprestado, também não teve sequência, ele já disputou 22 jogos pelo Corinthians em 2 anos e não fez nenhum gol, rapaziada. Então é pra ligar o sinal de alerta aí, porque é um jogador jovem. O próprio Thiago Nunes falou, Arauz tem na formação a seleção de base e também convocações para a seleção principal do Chile. É um jogador de movimento, tem que evoluir o aspecto físico, mas tem muita qualidade. Briga com posição como os demais meias. Está inserido no contexto e a qualquer momento pode aparecer na equipe. Como ele apareceu na quinta-feira contra o Bragantino, entrou bem, foram poucos minutos ali no final da partida, mas deu um chute de fora ali que assustou o Júlio César. Então eu, como torcedor do Corinthians, quero ver nesse ano o Arauz jogando mais aí pela equipe do Coringão, porque a gente tem aí jogadores muito jovens, como o próprio Luan, o Matheus Vital, o Arauz, o Janderson, que o Janderson vem abaixo, mas eu quero ver o Arauz jogando mais, como meia de armação, ou até mesmo segundo volante, ou ponta aberto, né? Só que aberto ele não deu muito certo já no Coringão, então eu queria ver ele como meio armador do Corinthians. Foi como ele entrou na quinta-feira, e eu acho que o Thiago Nunes deve dar mais chance pro jogador. Agora falando do Bruno Mendes, o Thiago Nunes colocou a idade como principal fator pro Bruno Mendes não ser o titular do Corinthians.
porque ele falou que o jogador tem apenas 20 anos, tem passagem pelas seleções de base do Uruguai e até mesmo pela seleção principal, né? Então o currículo dele é bom, só que ele precisa melhorar ainda. E aí o Thiago Nunes colocou que a escolha dele pelo Danilo Avelar é principalmente por ser um jogador canhoto. Então o zagueiro ali do lado esquerdo, um jogador canhoto. Essa é o ponto principal para que o Thiago Nunes tenha escolhido aí o Avelar. Só que ele deixou em aberto aí, falou que o Bruno Mendes está treinando bem, que ele tem potencial e pode vir a ser o zagueiro titular do Coringão. Assim como o Arauz, que chegou como uma grande promessa. Todo mundo que fala dele, que conheceu a carreira de jogador antes do Corinthians, fala muito bem do Bruno Mendes e do Arauz. Então eu queria ver os dois jogadores mais em campo aí pelo Corinthians, hein? Ter mais minutagem aí, para ver se eles prestam mesmo, se vão dar conta do recado, ou se não presta, já vende, já empresta, porque não dá para ficar pagando o salário desses jogadores. E aí o último jogador que o Thiago Nunes falou foi o Gabriel Pereira da base, um jogador que teve muito destaque, principalmente na Copa São Paulo. E aí o Thiago Nunes falou que ele tem muito potencial, só que ele está com receio de queimar o jogador. Porque se ele colocar o Gabriel, essa é a fala do Thiago Nunes, se ele colocar o Gabriel Pereira e ele for bem, ele vai ser o melhor jogador do mundo. Agora, se ele for mal, ele não presta mais. Então o Thiago Nunes está com medo de queimar o jogador, está moldando ele nos treinos, falou que o jogador precisa de mais aptidão física, só que talento e habilidade ele tem de sobra. Então vamos aguardar aí, né, para ver se o Thiago Nunes vai cumprir essa promessa mesmo, se ele vai começar a utilizar mais os jogadores da base do Corinthians. Ele tá fazendo um trabalho bom ali, ele subiu o Rony, subiu o Xavier, tem o Bilu, que é da base do Corinthians também. Só que esses jogadores precisam de oportunidades. Não dá pra só ficar pegando o banco e falar que deu chance pro jogador. Não, tem que começar entrando aos poucos. E aí o jogador da posição vai ser desfalque por causa de cartão ou se lesionou, dá uma oportunidade pro jogador, porque a torcida do Corinthians quer ver os jogadores da base. A gente cobra tanto isso, o Corinthians tem tanta tradição na Copa São Paulo e a gente não vê isso se refletir na equipe principal. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Thiago Nunes deve dar mais oportunidades para esses três jogadores que eu falei? Que são o Arauz, o Bruno Mendes e o próprio Gabriel Pereira, que é da base? Nação Alvinegra, antes de finalizar, vou pedir aqui novamente para vocês, quem não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho de notificação e deixa o like no vídeo, fechou? Agora vou falar sobre o presidente da Caixa. Ele ameaçou o Corinthians, falou que pode tirar a arena do clube. O Pedro Duarte Guimarães, ele é presidente do Banco Caixa, da Caixa Econômica Federal, e ele foi perguntado por um corintiano sobre a Arena Corinthians, né? E aí ele respondeu: qual é o teu time? Você é flamenguista também? Corinthians? Vai ficar sem estádio, hein? Fique esperto. Se não pagar, a gente tira, hein? Mengão vai jogar em São Paulo. Se pagar, ok. Se não pagar, não. Não tem mais aquela maluquice, não. É de todos os brasileiros. Fique esperto aí. Essa foi a fala aí do presidente da Caixa Econômica Federal, ameaçando aí a equipe do Corinthians, que se não pagar o estádio, ele vai tirar. É uma brincadeira, né, rapaziada? A grandeza do Corinthians ter que ouvir um absurdo desses. O torcedor corintiano não merece ouvir isso, porque a gente vai lá, compra ingresso, apoia o time, tá sempre em fase ruim, em fase boa. A torcida do Corinthians é a mais fiel que tem no mundo, e aí tem que ouvir uma barbaridade dessa, um presidente de um banco falar que vai tomar o nosso estádio. Isso que não pode, é a gestão do clube aí que faz a gente se envergonhar tanto. E aí vale ressaltar que a Caixa Econômica Federal e o Corinthians estão negociando as dívidas do estádio, que o preço inicial era de 400 milhões de reais, o Corinthians já tinha pagado 175 milhões, só que depois foram entrando juros, outras cobranças, e aí a Caixa anunciou que o Corinthians devia 500 milhões de reais do estádio. E aí o Corinthians entrou em negociação novamente, eles estão brigando na justiça para ver qual é o valor exato que o Corinthians deve no estádio. De qualquer forma, é muito dinheiro que o Corinthians deve e tem que pagar o estádio logo pra gente não ter que ouvir uma coisa dessas, né? Quero saber aí, ô Nação Alvinegra, qual a opinião de vocês sobre a gestão aí, principalmente do André Sanches, que foi quem deu o pontapé inicial na construção desse estádio, e agora essa dívida aí que o Corinthians tem, não consegue contratar e devendo aí, segundo a Caixa, 500 milhões de reais. É um absurdo pro Corinthians, né? Então é isso, Nação Alvinegra. Amanhã é domingo e eu vou voltar com as principais informações que você precisa saber sobre o jogo entre Mirassol e Corinthians. Fechou, rapaziada? Tamo junto, um forte abraço e vai Corinthians!